Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Dia 17 de abril de 2022 foi um dia histórico para todos os Blackjacks. 2NE1, um dos grupos mais famosos do K-pop, se reuniu novamente no palco após 7 anos sem apresentações. Ciel, Boom, Dara e Minzy performaram I Am The Best, um dos maiores sucessos do grupo, no Coachella 2022. E hoje eu estou aqui para contar sobre a história delas e o quão grande foi o 2NE1, já que muitos K-popers novatos não tiveram a chance e o privilégio de conhecer o 2NE1 antes do disband. 2NE1 é um dos maiores grupos femininos do K-pop de todos os tempos, pioneiro no conceito Girl Crush, tem uma história interessante e ao mesmo tempo deprimente. Mas para falar delas, eu preciso voltar para 2009, quando a YG Entertainment estava construindo seu legado com o aclamado grupo masculino Big Bang. Foi em janeiro de 2009 que o presidente da YG, Yang Hyun-suk, anunciou que o, entre aspas, Big Bang feminino iria estrear. E em maio do mesmo ano, o 2NE1 faz seu debut com a música Fire. Fire foi um sucesso estrondoso e estabeleceu um recorde na época para o grupo mais rápido a receber uma vitória em um programa de música, apenas 39 dias após a sua estreia. O MV de Fire atingiu 1 milhão de visualizações no primeiro dia no YouTube, o que nos tempos atuais não parece um número grande, mas naquela época isso era uma loucura. 2NE1 era centrado em torno do hip hop, estilo a moda antiga da YG, e provavelmente um produto da música popular da época. Início da segunda geração, na qual os visuais dos grupos eram bem bregas, e em matéria de ser extravagante, o 2NE1 sempre estava no topo da lista. Mas é claro que a tendência de visual delas também era algo inovador. A cada comeback, os fãs ficavam ansiosos para saber qual seria o novo penteado da Dara, além de que o delineado gatinho da Ciel foi um dos mais populares e nem se fala da quantidade de tutoriais no YouTube que tentavam reproduzir a maquiagem da Park Boom. 2NE1 não era um típico grupo feminino. Até aquele momento no K-pop, os grupos femininos intercalavam entre o conceito fofo, energético, charmoso e sexy, e tinham um som focado no estilo pop. Mas a YG não queria fazer isso. As garotas tinham um estilo de música focado em rap e hip hop, que até então era algo exclusivo dos grupos masculinos. Um conceito mais americanizado, sem toda aquela fofura e delicadeza dos outros grupos femininos da época. O 2NE1 mostrava a imagem de uma mulher forte que não se importava com padrões e muito menos com a opinião dos outros. Apesar de ser um pouco insensível, a própria YG declarou elas como um grupo feio, sendo uma maneira de dizer que elas eram diferentes de todos os outros grupos. A agência também acreditava que era importante construir um pouco mais de hype ao redor delas, então a música Lollipop foi lançada junto ao carro-chefe da empresa, o grupo masculino Big Bang. 2 grupos da mesma empresa colaborando é algo difícil de ver hoje em dia, mas naquela época isso era essencial. Ter o grupo mais popular da empresa colaborando com um grupo novo faria com que os fãs fossem compartilhados. Detalhe é que Lollipop não foi feito para ser um single promocional. Na verdade, a música foi criada para promover o Lollipop Phone da LG Sion. E mesmo sem promoções, Lollipop liderou as paradas da Mnet por 4 semanas consecutivas. Pouco tempo depois, elas lançaram a música I Don't Care, juntamente com o primeiro extended play do grupo, 2NE1. O single superou várias paradas musicais na Coreia e tornou-se a música mais baixada do mês. O 2NE1 ganhou vários prêmios em seu ano de estreia, incluindo música do ano com I Don't Care e videoclipe do ano com Fire. Com o sucesso que o grupo estava recebendo, no ano seguinte, em 2010, o grupo viajou para Los Angeles e Londres a fim de gravar músicas em inglês
para um álbum de estreia americano com um membro e produtor musical do The Black Eyed Peas, will.i.am. Como um grande produtor, ele viu o potencial delas e queria promovê-las pelo mundo. Uma curiosidade é que ele convocou elas a partir de um vídeo nas redes sociais, onde ele disse, abre aspas, Yo, 21, eu vi seus vídeos e gostei muito. Acho que vocês são muito talentosas. Eu gostaria de trabalhar com vocês em algumas batidas, algumas músicas para fazer com que as pessoas no Brasil, Londres, Canadá, EUA, Austrália gostem do 21. Fazer um poll internacional. Sabe o que eu quero dizer? Sem palavras, só poll. Vejo vocês em abril. Fecha aspas. Foi relatado que o grupo teria gravado um total de 10 músicas, porém esse álbum, que marcaria a estreia delas em solo americano, nunca sequer foi lançado. E até hoje, mais de 10 anos se passaram e não se sabe exatamente o que aconteceu. Elas seguiram com o lançamento do primeiro álbum de estúdio, 21, com o número 2 e 1, que estreou na 7ª posição da Billboard World Album Chart. Antes mesmo do lançamento do álbum, o mesmo já tinha recebido mais de 120 mil pré-encomendas. O álbum contém 12 faixas, incluindo Clap Your Hands, Go Away e Can't Nobody. Que foram promovidas simultaneamente. O 21 ganhou o primeiro lugar no Emmy Countdown com Clap Your Hands no dia do seu retorno, seguido por um K-Chart Win no dia seguinte no Music Bank com Go Away. E uma semana depois, pelo desempenho da sua performance no Inkigayo com Can't Nobody. No geral, 21 ganhou o primeiro lugar 11 vezes em vários shows musicais. E 2010 também foi um ano de muitas conquistas. No final, o 21 levou para casa o prêmio de Artista do Ano, Álbum do Ano e Melhor Grupo Feminino do Ano, se tornando o primeiro grupo a vencer os 3 maiores prêmios no MAMA. Chegamos agora em 2011 para lançar seu segundo EP, 21. 21 foi o álbum mais condecorado delas, sendo que elas tiveram 3 hits número 1 apenas nesse álbum sozinho, com as músicas Ugly, Lonely e, é claro, a música de uma geração e provavelmente o maior hit do 21, I Am The Best. I Am The Best venceu como a melhor música em 2011, marcando presença internacionalmente com toneladas de anúncios usando essa música nos comerciais. Só para exemplo, algumas dessas marcas foram Adidas e a Microsoft. 24 horas após o lançamento de I Am The Best, a música ficou em primeiro lugar nas paradas coreanas. O grupo também se tornou o primeiro artista de K-pop na história a conseguir 5 All Kills seguidos. Eis que então elas voltaram a trabalhar com o produtor will.i.am, lançando seu primeiro single em inglês, Take the World On. Esperava-se então que elas lançassem o álbum que elas já tinham gravado com o will.i.am, mas como vocês já sabem, isso nunca aconteceu. Em 2013, elas lançaram outros singles de sucesso que ficaram no topo das paradas, Falling in Love, Missing You e Do You Love Me, continuando bastante ativas em 2013. E em 2014, lançaram seu segundo álbum, Crush, que se tornou o álbum de K-pop mais vendido na América até aquele momento, ultrapassando grupos como Girls' Generation e seu colega de empresa, Big Bang, fazendo sua primeira aparição no Top 200 da Billboard, com a posição número 61. E em 2014 foi quando tudo explodiu. O 21 estava recebendo reconhecimento mundial, ocupava o primeiro lugar na lista dos principais álbuns de K-pop,
acabava com todos os concorrentes nos programas musicais, foi quando o, entre aspas, escândalo de drogas explodiu. Escândalo entre aspas, porque isso nem deveria ser considerado um escândalo, mas foi assim que as mídias trataram na época. E esse é um escândalo bem conhecido, então eu só vou dar uma explicada por cima. A integrante Park Bo se envolveu numa polêmica depois que um jornal coreano publicou uma reportagem afirmando que ela havia sido pega contrabandeando anfetaminas dos Estados Unidos para o país. De acordo com essa reportagem, funcionários do Aeroporto Internacional de Incheon apreenderam 82 comprimidos de anfetaminas enviadas via FedEx e endereçados a Park Bo em outubro de 2012. A Park Bo admitiu que comprou as drogas quando a polícia a questionou sobre o incidente, e o caso foi encerrado posteriormente e a Park Bo foi liberada sem acusação. O CEO da YG Entertainment, Yang Hyun-suk, tentou esclarecer a situação, afirmando que a Park Bo já tomava a medicação por anos e não sabia que a importação estava proibida na Coreia. A sua mãe e a sua avó lhe enviavam os medicamentos prescritos porque a sua agenda estava muito agitada, o que dificultava que a Park Bo fosse para os Estados Unidos e substituísse a receita. E após esse incidente no aeroporto, ela conseguiu mudar a receita para um medicamento que estava disponível na Coreia do Sul. Ou seja, o medicamento era liberado nos Estados Unidos, mas era proibido na Coreia. Mas é claro que as manchetes não iriam perder esse trunfo e colocavam em todas as manchetes: Park Bo, a traficante de drogas, Park Bo, a drogada. E como K-popers adoram cair em fake news, muitos acreditaram. Ela foi chamada de criminosa, entre outras coisas, e é claro, sofreu muito hate na época. O 2NE1 acabou entrando em um hiatus, com cada uma das membros seguindo seus caminhos. Dara focou na atuação, Minzy abriu sua própria academia de dança e Ciel em sua carreira solo, focada na América. Ela lançou a música Hello Bitches, que teve uma ótima resposta dos fãs internacionais, mas não tanto da Coreia. E o silêncio sobre quando o 2NE1 iria voltar continuava, até que o mundo do K-pop viu uma surpresa que ninguém esperava. Durante o Mnet Music Awards em 2015, foi feito um palco surpresa onde a Ciel apresentou Hello Bitches e outra música solo e no final juntou-se às membros do seu grupo. O 2NE1 finalmente estava mais uma vez todas juntas no palco. O 2NE1 novamente estava em alta, todos estavam falando sobre elas e a apresentação no Mama. Essa performance é até hoje uma das mais assistidas e mais lendárias de toda a história do Mama. Todos comentavam que o 2NE1 estava de volta. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. No ano seguinte, em abril de 2016, a YG Entertainment anunciou a saída da integrante Minzy, pois a mesma não quis renovar o contrato com a gravadora. E mais tarde, em 25 de novembro de 2016, anunciou o fim do grupo, o que não fazia sentido, já que meses antes tinha anunciado que estavam trabalhando em um novo projeto. Relatos afirmam que foi um desbande surpresa. E então, em janeiro de 2017, o 2NE1 se juntou para uma última canção, Goodbye. 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕 우리 다시 만나는 먼 그날까지 안녕. A música recebeu apenas um MV, sem a presença da Minzy, que já pertencia a outra agência. O 2NE1 não apareceu em nenhum programa de TV e também não houve promoção da música. E esse foi o fim do grupo. E hoje, em 2022, cada uma delas segue o seu caminho. É indiscutível que o 2NE1 foi um dos maiores grupos da sua geração, mesmo hoje suas músicas são icônicas e é possível ver que todas as integrantes são verdadeiramente uma família. Um aspecto muito triste no K-pop é que grupos veteranos não são devidamente reconhecidos. K-popers novatos que não conhecem a história do 2NE1 falam como se todos os feitos delas não fossem nada. 2NE1 foi o grupo mais temido da sua época. Sempre que elas lançavam seus comebacks, havia relatos de comebacks de outros grupos sendo adiados
porque o 2NE1 sempre esmagava o gráfico e ganhava prêmios de shows de música consecutivamente. Elas são o único grupo feminino até hoje a ter completado o The Sung mais cobiçado, no caso 3 prêmios da Mnet sozinhas. Suas performances em premiações foram as mais assistidas e, por último, mas não menos importante, elas foram o primeiro grupo feminino de K-pop a realizar uma turnê mundial e ter sucesso. No total, o grupo tem 176 nominações e 92 prêmios. Nos programas musicais, elas possuem 44 prêmios, 18 no Inkigayo, 15 no M Countdown, 9 no Music Bank e 2 no Music Core. Pode-se dizer que 2NE1 foi o grupo que iniciou a onda Girl Crush, que seguiria com as novas gerações de grupos femininos. Elas podem ter se separado, mas seu legado continua vivo. Elas são os ídolos de seus ídolos. Kisses e Let It Go.